Bom dia, boa noite ou boa tarde, né? Não sei quando que vocês vão estar assistindo essa aula, qual horário, tá bom? Mas a aula de hoje nós vamos estar falando sobre o cálculo de média, moda e mediana para os dados agrupados em classes. Nós vamos estar trabalhando com eles, retirando os dados de tabelas, de gráficos, né? Esses dados estarão agrupados, ok? Eu trouxe alguns exemplos aqui. O primeiro, nós temos aqui um agrupamento, né, de 1,50, 1,60, 1,60, 1,70. Nós temos as frequências, e eu vou mostrar aqui como que é feito o cálculo de média nós já fizemos, né? Mas eu vou também estar fazendo como seria o cálculo da moda, da mediana, tá ok? Então, vamos lá. Eu retirei essas informações aqui, ó, de 1,50 até 1,60. De 1,50 até 1,60, o ponto médio, né? O ponto médio fica aqui, ó, entre 1,50 e 1,60, bem aqui no meio. É 1,55, né? Então tá aqui, ó. O ponto médio é 1,55. Como ele está de 10 em 10, aqui embaixo vai ser 1,65. Opa, voltou aí. Estou falando aqui sobre cálculo de média, moda e mediana para os dados agrupados em classes. Ok? Então, aqui, primeiramente, eu vou pegar o ponto médio, que está entre 1,50 e 1,60, é 1,55, entre 1,60 e 1,70 é 1,55, 1,75, 1,85, 1,95. Tá aqui. Então, já 1,65, vou colocar 1,75, depois 1,85 e depois 1,95. Esse é o ponto médio de cada classe, né? Ok. Para mim calcular a média, então, na verdade, o que a gente faz aqui? Nós não sabemos quantos 1,51, 1,52 tem aqui, 1,53. Então, que a gente tira a média, né? Pega o ponto médio de cada intervalo desse aqui. A gente passa a considerar que esse 1,55 ele aparece 3 vezes, tá? Então, qual é a conta que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar 1,55 vezes 3, né? Então, aqui vai dar 4,65, né? Agora, nós vamos considerar 1,65 aparecendo 8 vezes, né? Na 13,20. 13,20. 1,75 vezes 10, né? Dá 17,50. Isso é tranquilo. 1,85 vezes 6, né? 1,85 vezes 6. 11,1. E agora 1,95 vezes 3. 1,95 vezes 3. 11,70. Tá? Aqui, nós vamos... Agora é só somar. Esse 1,55 ele aparece 3 vezes, então agora nós vamos ter que somar para a gente estar calculando essa média aqui. Para calcular a média, eu vou somar essa coluna toda, eu vou dividir pela quantidade de números que tem. Vamos ver quantos números tem? Ó, tem 3, com mais esse 8, eu vou para 11. 11 com mais 10, 21, com mais 6, 27, com mais 3, 30. Então, nós temos aqui um total de 30 números, né? 30.
que é a frequência acumulada. Nós temos um total de 30. Para me calcular essa média, o que eu vou fazer? Vou até colocar ela aqui no cantinho. Para cálculo da média, eu vou somar todos e vou dividir por 30. Quem eu vou somar? Vou somar essa coluna aqui, ó. Tá? Então, quem vai ser esse resultado? Vai ser 4,65 mais 13,20 mais 17,50 mais... tem um trem errado aqui, né? 4,65 mais 13,20 mais 17,50 mais 22,80, né? Que é a soma desses dois aqui. 58,15. 58,15 dividido por 30, né? Então, nós temos 58,15 dividido por 30. Dá 1,93, né? 1,93,8. Por que aqui? 58,30. Vamos pegar aqui 11, 22 com 17, 29. Mas é isso mesmo. Deu 1,94, né? Aproximadamente 1,94 essa média. Vamos ver aqui. Nós temos só 3, né? Nessa casa aqui de 1,95. Temos os outros aqui de 1,85. Tô achando alto, né? 4,65. 1,65 vezes 8. 1,75 vezes 10. 17,50. 11,10 vezes 6. E 1,95 vezes 3, né? Eu acho que esse 1,95 vezes 3 aqui, quer ver? 1,95 vezes 3. Olha, bem aqui, ó. 5,85. 5,85. Ok. Então, vamos lá. 4,65 mais 13,20 mais 17,50 mais 11,10 mais 5,85 igual 52,30 dividido por 30. 52,30 dividido por 30 dá 1,74. 52,30 e aqui deu 1,74. Faz mais sentido, né? Porque aqui, ó, nós temos uma grande concentração aqui, ó, né? Esse 1,75. Ok, beleza. Então tá aí a média. Eu falei que a gente ia calcular a moda e a mediana também. Então vamos lá. Vou calcular a moda. Como que é feito o cálculo da moda? Cálculo da moda, nós temos que fazer o limite inferior da classe modal mais delta 1, que divide delta 1 mais delta 2, tudo isso aqui vezes a nossa amplitude de classe. Então, vamos lá.
Quem é nossa classe modal? Nossa classe modal é a classe que tem a maior frequência, é essa aqui, ó. Ok? Essa equação, que é de Kurzweil, ela, ela é um jogo de braço, na verdade, ó. Nós estamos num intervalo de 1,70 para 1,80. Esse valor, ele está mais próximo de 1,70 ou está mais próximo de 1,80? Quem vai nos dizer se está mais próximo de 1,70 são essas frequências aqui, a frequência anterior e a frequência posterior. De quem? Da nossa classe modal. Como a minha frequência anterior é maior do que a minha frequência posterior, eu já sei de cara que ele está mais próximo de 1,70 do que de 1,80. É isso aqui que vai nos dizer, ó, tá bom? Quem é o nosso ΔI? O nosso ΔI, ele vai ser justamente a minha frequência menos a anterior. Então, vai ser, ó, o 1 vem antes, então é o 10 menos o 8, que vai dar 2. Quem é o meu ΔI? O 2 é o posterior, é depois. Então, é o 10 menos 6, que vai dar 4. Tá bom? Olha só, isso aqui. Eu vou colocar bem aqui no cantinho, só para vocês verem como é uma queda de braço, que vai ficar puxando para lá e para cá. Ó, eu vou colocar aqui, minha moda. Minha moda vai ser, quer ver uma coisa? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou para lá. Veja aqui, a moda. Eu vou escrever aqui, ó. Minha classe modal é essa. Meu limite inferior é 1,70. Tá bom? Aqui está escrito aqui, ó. LI é limite inferior da classe modal. Então, ele é 1,70. Mais a minha frequência da minha classe, que é 10, menos 8. Aqui embaixo vai ser 10 menos 8 de novo, mais o 10 menos o 6. Aí, depois de tudo isso, você vai multiplicar pela amplitude de classe, que é 1,60 para 1,70, ele tem uma amplitude de 0,10. Ok? Vamos supor o seguinte, ó, que esse 8 ele tivesse muito próximo do 10, só para a gente ver que esse anterior, ele está ligado, esse anterior está ligado com 1,70, e o posterior é o que vai dizer se está próximo de 1,80 ou não. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui, ó, 1,70 mais 10 menos 10 menos 10, tá bom? Eu vou colocar só esse de preto, 10 menos 10, só para a gente observar o seguinte, olha só. Eu estou trocando esse 8 por 10, que é a minha frequência anterior, dividido por 10 menos 10, mais 10 menos 6, tudo isso vezes 0,1. Observa que se esse 8 aqui, ó, estiver muito próximo do 10, 10 menos 10 é 0, 0 dividido por 0 é 0, 0 vezes aqui vai dar 0, a minha moda fica 1,70. O que isso quer dizer? Quanto esse 8 mais se aproximar desse 10, meu resultado mais se aproxima de 1,70, tá bom? E se fosse o contrário? Se fosse assim, ó, lá em cima, eu fosse trocar o 10, 10 menos 8, pegou alguém aqui? Só tá a Maristela. Tá ouvindo aí, Maristela? Estou sim, professor. Beleza. Ó, vamos fazer o seguinte aqui. Se eu troco esse 6 aqui, ó,
se eu troco esse 6 por 10, a minha frequência posterior, se ela se aproximar do 10, o que que vai acontecer? Olha, o que que eu tenho lá no meu numerador? Eu teria isso aqui, eu teria 1,70 mais, ó, 10 menos 8 fica 2, 10 menos 8 fica 2, mais esse aqui, se eu trocar ele por 10, por que que eu troco por 10? Eu estou pegando a minha frequência posterior, estou me aproximando ela do 10. Quanto mais próximo ela ficar do 10, o que que vai acontecer? 10 menos 10, 0, vezes 0,1. Então, eu tenho 1,70. 2 dividido por 2 significa 1. 1 vezes 0,1 vai dar 0,1. 1,70 com mais 0,1 fica 1,80. Por que ficou 1,80? Porque esse 6 aqui se aproximou do 10. Se o 6 se aproximou do 10, a minha moda se aproximou de 1,80. Se esse 8 aqui, se esse 8 se aproximar muito do 10, minha frequência se aproxima muito do 1,70. Então, na verdade, a frequência anterior e posterior é a queda de braço que vai dizer se o valor está próximo do meu valor limite inferior ou do meu limite superior. Para isso que ele serve, tá bom? Então, o que que nós vamos fazer aqui no cálculo da moda? Então, já coloquei no outro slide lá, como que é feito isso. Vou voltar para cá para fazer esse cálculo aqui. Então, vamos lá. Limite inferior da moda. Limite inferior é 1,70. Mais esse delta 1 é o 2. Delta 1, 2 de novo. Aqui embaixo fica 10 menos 6, que é 4. Tudo isso vezes 0,1. Então, a minha moda, ela vai ser 1,70 mais 2. 2 dividido por 4 é 6, vezes 0,1. Então, minha moda vai ficar o seguinte. Vamos fazer essa conta aqui. Eu vou fazer 2 dividido por 6. 2 dividido por 6 vezes 0,1. Esse valor mais 1,70. E esse aqui ficou, minha moda ficou 1,73. Né? Esse é o valor da moda. Ok, então vamos lá. Como eu faço para calcular a mediana nesse caso? Ó, pronto para você. Para calcular a mediana de um dado que já está em classe. Então vamos olhar, nós temos 30. Se eu somar toda a minha frequência e dividir por 2, eu vou somar 30 dividido por 2, o ponto, o ponto onde vai estar a metade dos números é a frequência 15. Então, vamos na frequência acumulada. Então, a gente vai observar na frequência acumulada, que aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 11, né? Aqui eu vou ter 12, 13, 14, 15, 16, vai estar tudo aqui nessa classe, ó. E aqui vai estar a minha mediana. Então, vamos lá. E aqui vai estar a minha mediana. Eu posso fazer da seguinte forma, ó. Uma situação que eu posso utilizar para estar encontrando a mediana. Essa é uma das opções. Vamos lá. Esse 1,70, vou colocar aqui, esse 1,7, que é o anterior, ele está com a frequência 10. Frequência 10. Frequência 10. Ah, não, é a 1,80 aqui que está no 10, ó. 1,80 que está no 10. Então, vamos lá.
no final, né? É o meu final. 1,80 está no 10. 1,70, que é o final, está no 8. 1,80 está no 10. Então, vamos lá. Chegou alguém? Então, vamos lá aqui, ó. Vou colocar 1,70. Esse 1,70, ele está no 8. Então, vamos lá. 1,70 aqui, ó. Esse 1,70, que é o meu extremo, está no 8. Esse 1,80, 1,80, que é o final. Vou colocar bem aqui o 10. Então, tá aqui, ó. Eu sei que a minha mediana está nessa classe aqui, ó, porque o 21 está aqui. O 21 é onde já também acumulou os 15. Até aqui só tinha 11. Aqui vai ter 15, 16, 17, até chegar em 21 dados. Então está nessa classe. Então está entre 1,70 e 1,80. Eu sei que o 1,70 ele dá com uma frequência, 1,70 está na frequência de 8. Esse 1,80 está na frequência de 10. Ok. Que, na verdade, eu preciso saber aqui, em um intervalo desse, tá devagar, né? Para aí. Preciso saber onde vai estar o 15, na verdade, né? Onde que vai estar o 15? Então é assim, ó. Era para ter ficado retinho. Na minha mediana eu tenho 1,70. Esse 1,70 acumulou 11. 1,70 acumulou 11. Agora eu vou aqui para o 1,80. Esse 1,80 acumulou 21. O 1,80, vou dizer que está aqui o 21. Ele acumulou 21. E o que eu quero saber é que valor entre 1,70 e 1,80 acumulou 15, porque a metade de 30 é 15. Se eu quero saber o ponto mediano, então eu vou pegar aqui assim, vou dizer que bem aqui assim está o 15, aqui está o 15. Eu preciso achar esse valor X aqui, tá bom? É isso que eu preciso descobrir agora. Eu sei que 1,80 está no 21, está aqui, 1,80 está no 21. 1,70 acumulou 11, e eu preciso descobrir esse 15 aqui, tá para que altura? O que que nós temos aqui? Eu vou fechar isso aqui, vou fechar, e eu tenho, ó, um triângulo que vai de 1,70 até 1,80, de altura 21 e 11. E tenho esse outro aqui, pequenininho, ó. Tem essa base de 1,70 até x, essa altura de 11 até 15. Eu preciso achar esse x aqui. Então, o que que você faz, ó? Você faz por semelhança de triângulo. Você pega a base do triângulo maior e divide pela base do triângulo menor. Depois você pega a altura do triângulo maior, divide pela altura do triângulo menor. Então, vamos lá. O triângulo grande vai de 1,70 até 1,80. Então, a base dele é 0,1. Eu vou pegar a base desse menorzinho. De x para 1,70 é x menos 1,70. Agora pegar a altura. A altura do grandão é de 11 até 21. É 10. A altura do menorzinho é de 11 até 15. É 4.
Beleza. Aqui se multiplica em forma de cruz, né? Quem vai ser essa multiplicação? Essa multiplicação é esse aqui, ó. X vezes 10 fica 10x. X vezes 1,70, não tem um sinalzinho de menos aqui, ó. Vezes 10, x menos 1,70 fica 17. Tudo isso é igual a 0,1 vezes 4, que fica 0,4. Então, eu tenho 10x é igual a 0,4 mais 17. 10x é igual a 0,4 mais 17, fica 17,4. Que isso dividido por 10 vai dar 1,74. Ok? Então, esse valorzinho aqui, que vai ficar por 15, é 1,74. Ele é antes do meio um pouquinho. Então, ele está mais perto de 1,70 do que de 1,80. Tá? Então, esse valor é 1,74. Ok? Ah, tem outro jeito de fazer isso? Tem. Eu posso fazer uma equação aqui. Tá bom? Também eu posso fazer pela equação da mediana. A equação é essa aqui, ó. Eu vou pegar na minha classe da mediana, o limite inferior da classe. Aí você vai somar sua frequência, subtrair, dividir por 2. Depois você vai pegar a sua frequência acumulada anterior, né? Vai pegar somatório das frequências menos a frequência acumulada anterior. Tudo isso você divide pela frequência absoluta simples da classe mediana. E aqui se multiplica pelo seu H, que o Hzinho, no caso, o H, o meu H, ele é a amplitude de cada classe. A amplitude da minha classe aqui, de 1,50 a 1,60, todos eles é 1, é 0,1, tá? Ficou curtinho, mas cabe aqui. Vou até escrever aqui no cantinho. Depois eu tiro. Então, ó, deixa eu colocar aqui, ó, a mediana. Limite inferior da classe, a classe mediana, ó, é essa aqui. Até aqui só tinha 15. Então, aqui ficou 1,70, 1,70, mais somatória da frequência dividido por 2 vai dar 15, né? Nós fizemos aqui, ó. Se eu somo todo mundo, a frequência, somo as frequências, é 30, né? Somo todo mundo aqui, deu 30. Dividido por 2 dá 15. 15 menos a frequência acumulada anterior, ó. Anterior, na minha frequência acumulada, é 11. Tá aqui. Tudo isso dividido pela frequência da minha classe. Qual é a classe que eu estou nessa? A frequência da minha classe está aqui, ó. 10. Vezes a amplitude de cada classe, que é 0,1. 1,50 para 1,60. Então, a minha mediana vai ser igual a 1,70 mais 15 menos 11 fica 4. Então, eu tenho 4 dividido por 10 vezes 0,1, né? Então, a minha mediana é igual a 4. Então, aqui ficou 1,70. 4 dividido por 10, né? Para 15 menos 11 dá 4. 0,4 vezes 0,1 está dando 0,04. Então, aqui a minha mediana, ela vai ser, ó, 1,70 mais 0,04. Então, aqui está ficando 1,74. 1,74 aqui. O que foi que deu errado no outro? É isso, 17, também 1,74. Deu igual, tá? Então, tá aqui a equação, limite inferior da classe, a somatória
que é 30 dividido por 2, frequência acumulada anterior. Essa frequência aqui é essa frequência aqui, ó. E essa amplitude é isso aqui, de 1,50 para 1,60 é 0,10, né? 1,60 para 1,70 é 0,10. E é assim que a gente faz, ok? Aqui tem um outro exemplo, onde a gente poderia estar fazendo a mesma coisa, ó. Aqui está de 5, 5 para 10, 10 para 15, 15 para 20, tá? Aqui, aqui tem que calcular média, moda e mediana, tá bom? Média, moda e mediana, ok? Mesmo modelo do que está lá em cima. Eu já tirei algumas informações de lá, tá? Preenchi aqui, para vocês estarem fazendo, retirando daqui, tá? E vou deixar para vocês estarem fazendo isso aí. Deixa eu ver, tem Maristela e o Luiz Henrique. E aí, Luiz Henrique, tentou fazer a outra questão lá que você estava me perguntando? Pronto. Tentei não, que meu fone tá estragado aqui. Beleza. Isso eu vou deixar para vocês. E aqui eu vou fazer essa outra. Olha só. Considera a tabela de frequência. Frequência seguintes correspondente a uma amostra da variável x. Não existe observações coincidentes com os extremos, né? Então, quer dizer que aqui tem um 4 que não coincide com esse. Esse 4.000 é só no de baixo, tá? E ele pede, assinale a opção que corresponde à estimativa do valor x da distribuição amostral, que não é superado por cerca de 80% das observações. Então, ele não é superado por 80%, tá bom? Nós vamos ter que chegar a um valor que está abaixo dos 80. Então, a gente precisa achar esses 80. Então, aqui eu tenho a frequência acumulada, e aqui a frequência acumulada aqui está o 100%, e aqui tem o 77 e 89. O 80 está aqui, nesse intervalo aqui, ó. Tá bom? Então, posso fazer a mesma coisa aqui, quer ver, ó? Mesma coisa que nós fizemos no outro lá. Olha só. Eu sei que esse 10 aqui, eu sei que esse 10 ele está ligado com o 77. Tá aqui, ó. 10 com o 77. E eu sei que esse 12 com o 89. O 12 com o 89. 89%. Aqui é tudo percentual. 100%. Ok, tá aqui. O 10 com 77 e o 12 com 89. Mas eu preciso encontrar o 80%. 80% ele está aqui mais perto do 77, 80. Esse aqui é 1080. E esse valorzinho aqui eu não sei. É o X. Ok? Então vamos lá. Mesma situação, ó. Eu vou completar aqui, deixar de preto meu triângulo maior. Meu triângulo maior. Vou pegar a base dele, ó. A base do maior é de 10 para 12, que é 2. A altura do maior, a altura dele é de 77 para 89, que é 12. A altura do menor, né? A altura dele é essa alturinha aqui do triângulo menor, 77 para 80, é 3. Né? E a base desse triângulo menor, vou colocar aqui a base
do triângulo menor é daqui para cá, ó. X para 10, que é x menos 10. Então, eu vou dividir a base, né? Vou fazer a mesma continha. A base do maior dividido pela base do menor vai ser igual à altura do triângulo maior dividido pela altura do triângulo menor. Então, vamos lá. A base é 2. A base do menor é x menos 10. A altura do maior é 12. E a altura do menor é 3. Então, eu tenho 2 que divide x menos 10. E aqui eu tenho 12 dividido por 3, que é 4. Então, eu tenho aqui, ó, x vezes 4 fica 4x, menos 10 fica menos 40. Tudo isso é 2, que é o 2 vezes 1. Então, eu tenho que 4x é igual a 42. 4x é igual a 42. 42 dividido por 4, né? Vamos pegar aqui, 42 dividido por 4. 4 vezes 10 dá 40. E 2 por 40. Então, vai dar 10,5. Que é isso aqui, né? 10.500. Então, esse x aqui é 10.500. Tá ok? Então, assim, é de 10.500 para cá, são os 80%. Para lá, são os valores que superam 80%. Tá ok? Deixa eu pegar aqui. Professor, Ah, dá uma confusão aí só na hora da base maior para a base menor e a altura maior pelo menor também. deixa eu pegar ele aqui, só um instantinho. Cadê ele? Tá aqui, né? Deixa eu pegar ele e vou colocar maior. Eu acho que colocando maior fica mais fácil para enxergar. Peraí, olha só. Deixa eu colocar ele maior aqui. Então, vamos lá. Esse delta vai de 8 até 10. Então, chegou no 10, está no 77. Então, vamos lá. 10, vamos pontuar aqui que aqui seja 77. Depois, o 12 com 89. Vou botar bem aqui o 12. 12 com 89. Deixa eu dizer que aqui está 89. Ok. Eu preciso. Então, ele me fala em 80%. Então, eu vou pegar aqui 80. Só que esse 80 ele vai ter um valor X aqui que eu não sei quem é. Beleza. Eu vou completar aqui o triângulo, que é esse triângulo aqui, que é esse triângulo grande. Aí eu vou pegar esse triângulozinho pequenininho aqui ainda também, ó, que é esse. Se você olhar aqui, nós temos dois triângulos. Tem esse aqui e tem o grandão. Esse pequenininho aqui, ó, ele tem a base dele. Qual é a base desse triângulo? A base dele é que vai de 10 até o x. Se aqui fosse 11, 11 menos 10 era 11. Eu não sei quem é esse valor, então eu vou chamar de x menos 10. Quem é a base do triângulo grande? A base do triângulo grande, ela vai de 10 até 12, ou seja, é 12 menos 10, que é 2. Então, a distância de 10 para 12 é 2. A altura do triângulo grande, a altura dele, essa altura aqui, ó, daqui até aqui. Ou seja, é do 77 até 89. É 89
menos 77. A altura dele vai dar 12. Agora eu vou pegar a altura do triângulo menor. Deixa eu pegar aqui a altura do triângulo menor. A altura dele é aqui, é só esse pedacinho, ó. É de 80 até 77, que é 3. Então, essa inclinação aqui é a mesma, ó, os dois triângulos. Então, eu vou fazer o cateto oposto pelo adjacente, que é o ângulo dos dois. Então, vai ser base do maior dividido pela base do menor, a altura do maior dividido pela altura do menor. A base, o Bzão é 2. O Bzim, x menos 10. A altura do maior é 12. A altura do menor é 3. Então, eu tenho que 2 que divide x menos 10 é só 3. É 4, na verdade, né? 12 dividido por 3 é 4. Aí, quando você multiplicar aqui, ó, eu tenho 4x, 10 vezes 4, 40. Aqui embaixo é dividido por 1, 2 vezes 1, 2. 4x é igual a 2 mais 40. 4x é igual a 42. E x é 42 dividido por 4, né? Ó. Se você pegar aqui 42 dividido por 4, fica 1. 4 dá 0, né? Então, desceu 2. Na verdade, não é 4, é 40, né? Então, aqui já vai dar 10. 10 vezes 40, sobrou 2,20. 10,5. Ok? 40, 10,5. Então, tá aí. Agora ficou mais claro. Porque estava muito apertadinho lá para resolver. Uhum. Aqui. Considere o histograma da variável x a seguir, em que as frequências simples absolutas foram anotadas no interior dos retângulos. Então, aqui está as frequências, ó, 5, 15, 25. O terceiro quartil. Então, quando a gente fala em quartil, não sei se vocês lembram aí, sobre quartil. Quartil é isso aqui, ó. Primeiro quartil, a gente chama de Q1, fica 25%. Depois, o segundo quartil é quando você acumula mais 25 e vai dar 50%, que é a mesma coisa da mediana. E o terceiro quartil é quando acumula os 75%. É dividir por 4, tá bom? Ele quer saber o valor do terceiro quartil. Pronto. Eu posso observar isso aqui da seguinte forma. Ó, deixa eu ver. Aqui tem os 20 e o 25, né? Eu poderia fazer assim, ó. 20 para 25. Depois, 25 para 30. Depois, 30 para 35. Um intervalozinho 35 para 40. 40 para 45. E olhar depois essas frequências, né? Cada frequência aqui. Então, o que que eu tenho? Eu tenho aqui uma frequência de 5, depois 15, depois 25, depois 8 e depois 7. Se eu somar todo mundo, essas frequências aqui, ó, 25, 5 com 25 vai dar 30, ó, 5, 20. 20 com 25, 45, 8 e 7, 15. Então, nós temos uma soma, a soma disso aí tudo, a soma vai dar 60. Se eu pegar 75% de 60, isso aqui vai dar quanto? 75, vou cancelar logo esse zero daqui com esse zero, né? Então, vai sobrar 75 vezes 6, ó.
Então, vamos fazer o seguinte, 75 vezes 2 dá 150. 150 vezes 3, porque eu estou pegando esses 6 colocando 2 vezes 3. 450. Então aqui vai dar 450, só vai ter que dividir por 10. Então vai dar 45. Então, na verdade, eu preciso acumular 45. Quando eu acumular 45, eu chego no meu 75%. Então, vamos lá. Até aqui, eu acumulei 5, né? No 25, eu acumulei 5, ó. Só observar. Aqui no 25, eu acumulei a frequência de 5. Quando eu chego no 30, eu acumulei 5 com mais 15, eu acumulei 20. Quando eu chego no 35, eu tenho um acumulado de quanto? Opa. Observa, ó. 5 com 15 vai dar 20, não vai? 20 com mais 25, bem aqui, nesse ponto, eu acumulei 45. Concorda? No extremo. Então, eu acumulo 45 nesse ponto aqui do 35, tá bom? Nem precisou fazer o cálculo. Agora eu posso fazer também a área, né? Eu posso pegar a área aqui, ó. Fazer o cálculo de área, que é a base vezes a altura, né? Ó. Eu teria uma área de 5 vezes 5 mais 5 vezes 15 mais 5 vezes 25 mais 5 vezes 8 mais 5 vezes 7. Poderia fazer por área, né? Calculando essa área aqui, ó. Depois essa área. Depois pegar só o 75%. Que seria como, né? Ó, posso calcular essa área também. E nesse caso, como é que é a área do retângulo? Você tem um retângulozinho, a área dele é a base vezes a altura. Então, aqui seria minha área total, seria 5 vezes essa altura, depois 5 vezes o 15, 5 vezes 25, o 8, depois vezes o 7. 5 vezes todo mundo, depois eu somo. Então, fica, aqui nós fizemos agora, não foi? Essa soma aqui toda deu 60 vezes 5 dá 300. Se eu pegar 75% de 300, 75%, 75% de 300, vou cancelar isso aqui com esse aqui. Ficou 7 vezes 3, 21. Né? Vai 2, dá 225. Então, quando eu acumular 225, eu completo os meu extremo. Agora, pegar aqui essa primeira área, ó. Aqui eu tenho 5 vezes 5 mais 5 vezes 15 mais 5 vezes 25. Ó. Aqui eu tenho 25. 5 vezes 15 dá 75. 5 vezes 25 dá 125. Lembra que eu fiz os três primeiros. Eu fiz esse e fiz esse. Terminei esse. Então, parei nesse ponto. Aqui, esse com esse dá 100. 100 com 125 dá 225. Ou seja, eu completo os três primeiros parando nesse extremo, que é o 35. Tá bom? Ah, e se não desse certinho no extremo? Ok, eu trouxe até um exemplo para vocês que não para no extremo certinho. Tá bom? Por exemplo, aqui,
Olha só. O histograma abaixo representa a distribuição das classes dos pacientes atendidos no ano 2000 em uma clínica infantil, expresso em anos. A idade que separa os mais jovens é os 30% mais jovens. Então, ó, 30% mais jovem. Então, só observar aqui, aqui eu tenho um 18, né? Eu tenho um 18. E aqui eu tenho uma frequência, então aqui é como se eu tivesse um gráfico assim. Aqui você tem 18%, aqui você tem uma frequência de 40, né? E eu sei que o 30 ele está aqui assim, né? Porque aqui eu já tenho 18%, o 30 está entre eles. Eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu tenho uma base 2 e tenho uma altura de 18%. Se eu pegar essa primeira área aqui, bora pegar uma área total logo, ó. Área total, só para você ter uma ideia. Então eu tenho duas vezes quem? 2 vezes 18, depois 2 vezes 40, 2 vezes 25 e depois 2 vezes 17. Então, 2 vezes, ó. Esse 17 com esse 18 aqui dá 35. 60, né? 35 dá 60, com 40 dá 100. 2 vezes 100. Então, eu tenho uma área total de 200. Beleza. Minha área total desses retângulos deu 200, mas eu preciso de 30%. 30% de 200. 30% de 200, vou cancelar os dois zeros, vai ficar 30 vezes 2, vai dar 60. Então, eu preciso descobrir onde acumulou 60. Então, olha só, a área de 60. Até aqui eu tenho, ó, 2 vezes 18, aqui eu tenho 36. Eu preciso somar um pedacinho desses 40%, eu preciso pegar 24. Tá? Aqui eu tenho um xizinho aqui. Mas eu sei que essa área aqui, ela é uma área de 24%. Porque é o que falta para completar, é o que falta para completar os meus 60, que é tudo. Ok? Então, aqui eu posso fazer colocando aqui, né? Posso fazer aqui o seguinte. Eu posso pegar aqui, ó, que o 4 acumulou 36. Eu posso dizer que o 6, esse 6 aqui, ó, ele acumulou, o 6 teria acumulado uma área de quanto, né? 36, 2 vezes 40 dá 80, né? Então, ó, nesse 6, ele teria acumulado 80. Não, é muito, né? Nem precisa fazer essa conta toda. Vamos diminuir nossos esforços. Eu sei que é o seguinte, ó. Eu sei que esse pedacinho, esse 4 vezes esse x, ele tem que dar uma área de quanto, pessoal? Essa área do 4 vezes x tem que dar uma área de quanto? De 24? Isso. Eu preciso de uma área de 24. Então, eu sei que esse 4 não é nem 4 vezes x, né? Eu tenho essa distânciazinha aqui, ó. Eu preciso que essa distância de x
menos 4, né? Essa distância de x menos 4 vezes uma altura de quanto? Vezes uma altura de 40, né? E a frequência é 40. Esse valor tem que dar 24, concorda? Que essa alturinha aqui, ó, essa alturazinha pequena, vezes o 40, posso chamar ela de y, por exemplo, ó. Y vezes 40, que é esse pedacinho, vezes a altura, tem que me dar uma área de 24. Ok. Esse valor y, ele tem que ser 24 dividido por 40. Ok. 24 dividido por 4 fica 6. 40 dividido por 4 fica 10. 6 dividido por 10 é 0,6. Então, beleza. Se aqui eu tenho 4 e vou andar uma distância de 0,6, então eu vou para 4,6. Concorda? Aí esse camarada aqui nem precisava fazer, né? O outro jeito que eu ia fazer ia ficar muito grande. Então, basta eu pegar esse pedacinho aqui, ó, de x, eu chamo esse pedacinho aqui de y. E se y vezes a altura, né, que é a frequência, a base vezes a altura, tem que dar uma área de 24. Ok? Então, esse pedacinho é 0,6. Mais 4. Tá ok? E aqui é a questão, vou até passar essa aqui, que ela ficou para trás, essa bem aqui que eu ia pegar para vocês agora, para não esquecer, colocar lá, e quando eu coloco, eu salvo em PDF e depois eu não esqueço que eu passei para vocês fazerem em casa. Estando aí, eu lembro. Ok, ó. Essa daqui, o que ela tem? Foi o que você estava fazendo em casa esses dias, até me perguntou. No presente mês, o salário médio mensal paga a todos os funcionários de uma empresa foi de 530. Sabe-se que os salários médios mensais dos homens e mulheres são, respectivamente, os homens, primeiro é homens, e mulheres, 500. No primeiro mês, todos os homens receberão um adicional de R$ 20 e todas as mulheres um reajuste de 10% sobre os salários atuais. Supondo que o quadro não se alterou após esse reajuste, aí ele quer saber depois desses reajustes qual que é o salário médio. Beleza. Então, você tinha aqui, inicialmente, essa situação. R$ 500 era uma média, vamos colocar aqui, a média do salário das mulheres. E um valor médio para os homens de 600. Isso é o salário médio deles. Mas ele disse que a média, quando eu somo todo mundo, somando todas as mulheres mais os homens, eu tenho uma média de 530. Tá? Eu vou pegar a minha amplitude, a amplitude aqui, a amplitude está me dando a distância de 600 para 500, está me dando uma amplitude de 100. Mas vamos concordar comigo da seguinte forma, ó. Veja que a média está mais perto do salário das mulheres. O que isso quer dizer? Que a gente somou todas as mulheres, somou todos os homens, e o salário ficou perto dela. Significa que tem mais mulheres. Então, nessa distância aqui, nessa distância de 100, nessa distância aqui de 100, se eu tenho mais mulheres do que homens, significa que esse pedacinho aqui
30, né? 500 para 500 tem 30. E aqui tem 70. Só que essa questão, nós vamos ter o seguinte. Você pega o peso dos homens. Peso dos homens. Onde é que está os homens? Tá de 70, né? A distância da média para dos homens, tá de 70. Então, você vai fazer o contrário, inversamente. O peso dos homens, em vez de ser 70, o peso dos homens é 30%, que tem menos homens. E o peso, né, das mulheres, se tem mais mulheres, então é esse de cá, é o 70%, é o contrário. Beleza. Então, o que é que vai acontecer agora? Os homens receberam adicional de R$ 20. Isso impacta na média. Se a média era de 600, agora nós teremos uma média dos homens de 620. As mulheres recebiam 500, mais 10%, foi para 550. Foi para 550. A média, porque se aumentou 10% para todo mundo, é propriedade de média. Então, foi para 550. Isso aqui, o que vai acontecer? Só lembrando aqui, né? 500 vezes 10% fica 50. Isso vai para 550, o outro 600 com mais 20, foi para 620. Então, isso alterou a média aqui. 620 a média dos homens, 550 a média das mulheres. Beleza. Para mim calcular a média, eu vou pegar os pesos, né? Então, aqui eu vou fazer 550 vezes o peso das mulheres, que é 70%. Mais os homens, que é 620 vezes o seu peso, que é de 30%. Tudo isso eu divido pelos pesos, né? 70% mais 30%. É a média ponderada, né? É o valor vezes o peso, valor vezes o peso, dividido por peso 1 mais peso 2. Então, aqui, o que que eu tenho? Eu vou pegar um zero daqui com um zero daqui, cancela com dois zeros. Um zero daqui com um zero daqui, cancela com dois zeros. Então, sobrou 55 vezes 7. 55 vezes 7, que vai dar 385. E depois eu vou pegar 6 vezes 3, 18. 168. Não, 186. É. Aqui eu tenho 70% mais 30%, eu tenho 100%, que vai dar 1. Então, eu tenho aqui 300. Vou fazer direto aqui, né? É mais rápido. 385 mais 186. 571. 571. Então, na verdade, o segredo dessa questão é você lembrar o seguinte. Aqui é porque deu 100. Se fosse 80, eu ia pegar 60, divido por 80. Eu divido a parte por um todo. Essa parte aqui, ó, é uma parte de 30. Qual é o todo? É 100. Só que essa parte, ela representa a parte menor. Que é a parte menor? Nós temos menos homens. 70%, que está aqui do lado da média para os homens, ela representa o contrário, as mulheres, 70%. Tem que lembrar desse detalhezinho aí, para resolver essa questão. Tá ok? E essa outra que ficou, ela é baseado nessas iniciais aqui que eu fiz. Tá bom? Então é isso, só tinha dois, mas tá ótimo esses dois. Valeu, até a próxima. até a próxima.